Bora para mais um Mão na Massa. Agora que eu já te expliquei os conceitos aí de modelagem de dados, a gente vai fazer a modelagem do nosso projeto. Eu vou dividir em dois vídeos, em duas aulas. A primeira nós vamos criar a dimensão produto. Igual eu comentei com você, a gente tem a nossa tabela fato, que é essa tabela de vendas, a tabela base que a gente tem, e a gente vai criar duas dimensões. A primeira vai ser a dimensão produto. No dia a dia, então vai variar muito. Às vezes você vai ter na sua empresa, na empresa que você trabalha, um banco de dados já estruturado, aí você não vai precisar fazer esse relacionamento. Mas em muitos casos, talvez na grande maioria dos casos, o relacionamento vai ter que ser feito por você também. Aí você vai precisar, às vezes, extrair um relatório de um sistema, vai precisar conectar o Power BI em um sistema, aí cada caso vai ser um caso, tá bom? No nosso aqui, eu optei pela gente criar também as nossas dimensões, porque a gente consegue treinar ainda mais o Power Query. Então, eu acho isso legal pra gente, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai direto para o nosso Power BI, aqui. E, para a gente fazer as nossas tabelas de dimensão, a gente vai fazer isso no Power Query também. Igual eu falei, ela já pode vir de fora, pode vir também um Excel com uma tabela de dimensão produto. No nosso caso aqui, a gente vai criar uma junto, tá bom? Então, para eu acessar o Power Query novamente, é só eu vir aqui, na aba Página Inicial, Transformar Dados, e clicar aqui em Transformar Dados. Ele abre para mim o Power Query. Então, eu vou criar uma dimensão que eu vou chamar de dimensão produto. E o que essa dimensão produto vai precisar ter? Lembra que dimensão ela é um cadastro. Então, olha aqui que interessante. Eu tenho um produto, uma coluna de produto, que aqui eu estou vendendo, que ela se repete. Por exemplo, essa carreteira aqui repete várias vezes. Inclusive, eu vou ter a carreteira vendida no Canadá, vendida na Alemanha, eu vou ter essa carreteira também vendida para o segmento de médio mercado, para o segmento governamental, por exemplo. E aí eu vou precisar criar um cadastro que eu vou ter apenas linhas únicas. Apenas linhas únicas. Ou seja, porque vai ser um cadastro. Produto tal, no país tal, para o segmento tal. Isso é uma decisão de negócio. Eu vou criar de um jeito para você, mas pode ser que no dia a dia você precise também criar de outras formas, acrescentar coisas. Isso aí vai muito do negócio em si, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na nossa base, aqui nas consultas, vou clicar com o botão direito, vou duplicar essa nossa tabela. Duplicou aqui para a gente, a princípio exatamente igual à anterior. Eu vou renomear isso. Aí, até uma questão de boa prática. É interessante que a gente renomeie as nossas tabelas indicando se elas são fato ou dimensão. Então, eu vou fazer com essa primeira aqui, que é a que a gente já trabalhou primeiro. Eu vou chamar ela, o nome dela é base. Você pode encontrar de diversas formas. Por exemplo, eu gosto de usar assim, F base, que aí eu sei que é uma tabela fato. Mas você pode também encontrar assim, FAT underline base. Aí vai muito de como que a empresa, que os analistas estão trabalhando. Eu gosto de colocar assim, F base fica bem sucinto. E essa segunda, eu vou chamar de, é uma dimensão produto. Vou chamar ela então de D produto. Isso aí. Então, beleza. O que eu vou fazer? Primeira coisa, para a minha dimensão produto, eu vou ter que entender quais são os dados que eu preciso ter cadastrado. No nosso caso aqui especificamente, eu vou deixar só o segmento, país e o produto. Posso, por exemplo, colocar unidades vendidas também, não tem problema não. Mas, a princípio, eu vou utilizar só esses três para a gente criar a nossa dimensão. Aí quantidade vendida, lucro, data, isso eu não vou colocar aqui não. Então, o que eu vou fazer? Daqui para frente, eu vou apagar todas as colunas. Como é que eu posso fazer isso? Como eu comentei com você,
eu posso fazer no Power BI as coisas de várias formas diferentes. Então, ó, se eu posso selecionar todas as colunas que eu não vou utilizar, então aperto, clico, né, na coluna, por exemplo, Discount Band, clico no Ctrl e vou selecionando as outras, ou então clico na Discount Band, vou até o final, clico no Shift e clico na última coluna, e ele vai me dar aí, vai selecionar todas as colunas para mim, tá? Então, fazer de novo mais devagar. Ó. Vou clicar na coluna Discount Band, vou clicar no Shift e na última coluna. Selecionei todas. Aí eu posso clicar com o botão direito e remover colunas. Então, ele removeu todas as colunas que eu selecionei. Tá? Mas vamos fazer uma coisa interessante. Eu vou apagar essa etapa, ó que legal a gente podendo fazer por etapas aqui. Vou apagar essa etapa. Nesse caso aqui, eu até consigo fazer tranquilo, mas imagina que a gente tem aqui dezenas de colunas, por exemplo. Talvez seja mais fácil eu fazer o seguinte. Seleciono as colunas que eu quero manter, no caso essas 3 primeiras, clico com o botão direito e removo as outras colunas. Eu não vou remover as colunas selecionadas. Vou remover as que não estão selecionadas. Então, vou clicar aqui. É o mesmo resultado. Tá? Ainda tem outra possibilidade que eu posso, por exemplo, escolher as colunas que eu vou manter. Tá? Essa é uma possibilidade muito legal também, porque dependendo da situação, vai ser mais fácil do que, por exemplo, eu ficar catando cada coluna aqui que eu quero manter. Então, em vez de eu selecionar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Venho aqui em página inicial, venho em escolher colunas, clico aqui, escolher colunas, aí ele vai me dar essa segmentação, eu desmarco tudo e mantenho só segmento, país e produto, tá bom? Então, vou dar um OK. Mesma coisa, mesmo resultado. Ele manteve as mesmas colunas aqui dos outros 2 jeitos. Então, estou te mostrando mesmo só para você ver que tem várias possibilidades de fazer a mesma coisa aqui dentro do Power BI e dentro do Power Query, tá bom? Então, ó, nós estamos criando aqui agora uma tabela dimensão. A tabela dimensão, como eu tinha comentado com você, ela precisa ter dados únicos. A gente vê aqui que ela não tem dados únicos apenas. Ela tem, por exemplo, esse produto aqui que é o carreteira. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar só ele. Ó. Vou desmarcar tudo, carreteira. Ó, eu tenho, ó, quando eu seleciono a coluna, ele me mostra aqui quantas linhas tem. Então, por exemplo, eu tenho 93 linhas aqui com esse produto carreteira. Mas olha que interessante. Eu tenho esse produto carreteira no Canadá, e esse produto no Canadá, ele se repete. Então, vou selecionar aqui também, ó, no país. Vou deixar só Canadá. Então, ó, eu tenho carreteira no Canadá várias vezes. E ainda no segmento, eu tenho também algumas repetições. Então, por exemplo, eu vendi esse produto carreteira no Canadá para o governo várias vezes. Vou selecionar aqui também. Ó. Vou deixar só o governo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a soma dessas colunas deve ser única também. Ou seja, o produto carreteira no Canadá para o segmento governamental, por exemplo. Então, eu não posso simplesmente apagar as duplicadas só do produto. Eu preciso fazer uma concatenação dessas 3 colunas para eu garantir que eu vou ter apenas dados únicos, tá? Então, olha que interessante. Eu filtrei aqui, ele criou uma etapa para mim. Então, eu vou tirar essa etapa de linhas filtradas. E eu vou fazer a concatenação dessas 3 colunas, tá? Vou te ensinar uma forma bem legal de fazer isso, que é a seguinte, ó. Vou selecionar essas 3 colunas. Vou vir aqui em adicionar coluna.
eu vou adicionar uma coluna concatenando essas três aqui, tá? Eu posso fazer também de diversas formas. Vou te mostrar uma forma que eu gosto muito, que é essa coluna de exemplos. Que é o seguinte, ó, selecionei as três, venho aqui em coluna de exemplos, clico na setinha, posso fazer de todas as colunas, não precisava ter selecionado, mas eu posso fazer da seleção. No nosso caso aqui não vai fazer tanta diferença, tá? Mas vou clicar aqui em da seleção. E aqui ó, ele vai me dar uma coluna nova. E aqui onde está a coluna 1, eu vou renomear para concatenado, por exemplo. E aí eu vou passar nas linhas aqui exemplos de como que eu quero fazer. Ou seja, eu quero concatenar. Então eu quero que eu tenha um dado assim, ó, governo, underline Canadá, underline carreteira. Esse é o meu exemplo. Então eu vou passar esse exemplo aqui para a coluna nova. Vou clicar aqui e vou digitar. Ó. Governo, beleza, underline Canadá, underline carreteira. Se o exemplo estiver claro, quando eu der um Enter aqui, ele já vai pegar esse mesmo padrão que eu fiz e vai replicar para todas as linhas. Então vamos ver se aqui vai dar certo. Ó, parece que deu certinho. Então a segunda linha, governo, Alemanha, carreteira, vamos aqui para baixo, ó. Governo, Estados Unidos e carreteira. Então, beleza. Ó. Com um exemplo só, ele já preencheu para mim todas as outras linhas. Eu gosto muito dessa opção de coluna de exemplo, tá? Então, aqui eu já criei minha coluna concatenada. Eu vou dar um OK. Então, como essa coluna aqui é um concatenado das outras três, eu posso remover os duplicados dessa coluna, que aí eu vou garantir que eu tenha somente linhas únicas. Eu sei que assim, eu posso repetir, por exemplo, o país, mas eu não vou repetir as três colunas na mesma linha, tá bom? Então, basicamente, ó, você pode até ver aqui, então, tem 700 linhas. Eu vou vir aqui na minha coluna concatenado, vou clicar com o botão direito e vou remover as duplicadas. Cliquei. Então, beleza, ó, sobraram 150 linhas. Eu tenho a garantia, então, que nessa coluna eu só tenho dados únicos. Não vai ter dados aqui que se repetem, tá bom? Então, nós criamos aqui a nossa primeira tabela dimensão, a dimensão produto. Agora, lembra que eu falei que para a gente poder fazer a modelagem desses dados, eu preciso ter também uma coluna chave, né, com algum identificador na minha tabela fato. E na minha tabela fato, eu tenho só essas três colunas individualmente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar essa coluna aqui também na minha tabela fato, tá? Ó, lembra de novo, pode ser que no dia a dia você já tenha as tabelas de dimensão criadas, ou mesmo que não tenha criada, você consegue extrair ela de algum lugar. Eu estou fazendo isso aqui mesmo para a gente treinar bastante o nosso Power Query também, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar a minha coluna concatenado também na minha tabela F-base. Olha que legal. Então, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Vou selecionar essas três colunas, vou vir aqui em adicionar coluna, vou vir em coluna de exemplos, nesse caso da seleção, porque eu não estou selecionando as outras colunas, tá bom? Então, da seleção. Vou dar o mesmo nome de concatenado e vou passar aqui os exemplos, da mesma forma que eu fiz com o outro. O governo, já me dá aqui algumas pré-definições, underline Canadá, underline carreteira. Vou dar um Enter novamente. Se tiver um exemplo claro, ele já vai preencher para mim todas as linhas. Beleza, funcionou tranquilo. Agora eu vou dar um OK. E eu vou ter criado aqui, na minha tabela fato, também uma coluna chamada concatenado.
Nesse caso aqui, para ficar bem claro, eu não vou remover a duplicada, porque isso aqui eu estou utilizando apenas para fazer um relacionamento com a minha tabela de dimensão. Então, assim, esse aqui, na tabela fato, não tem problema que elas estejam duplicadas. Na verdade, é ideal que elas estejam. Quer dizer que a gente está fazendo a mesma venda do mesmo produto, no mesmo país, várias vezes. Então, é interessante que ela, quanto mais tiver aqui para a gente, é melhor, tá bom? Então, beleza. Ó, nós criamos aqui já a nossa primeira tabela dimensão, que é a dimensão produto. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou carregar esses dados aqui para dentro do Power BI também, para a gente fazer a nossa primeira modelagem. Vou fechar e aplicar. Mesma coisa que eu fiz quando eu estava trabalhando na nossa tabela F-base. Vai detectar se tem algum erro, não encontrou erro nenhum. Aqui onde eu tinha somente a minha tabela base, eu passo a ter minha tabela base e a minha tabela produto. Então, é a mesma coisa que eu tinha mostrado antes. Beleza. Consigo ver também a minha tabela produto aqui nessa minha aba de dados. Então, posso clicar nela aqui e vou ver a minha tabela. E agora, a gente vai fazer o nosso relacionamento. E o relacionamento, ela é feita aqui nessa aba de modelo. É aqui que a gente faz a modelagem dos dados. Olha que legal. Quando você clica aqui, ele vai mostrar para você todas as tabelas que você tem no seu modelo. No nosso caso, a princípio, a gente tem somente duas. Então, elas estão aqui mostrando para a gente. É interessante que o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer igual eu tinha te mostrado aqui na apresentação. Eu vou fazer os esquemas. Então, no esquema que a gente vai escolher, na maioria das vezes, que é o esquema estrela, eu vou ter os relacionamentos entre uma tabela dimensão e uma tabela fato, entre várias tabelas dimensão com uma tabela fato, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou relacionar a tabela dimensão produto com a minha tabela fato base. Como as colunas elas já têm o mesmo nome, olha que interessante, que é a coluna concatenado, ele já reconhece esse relacionamento para a gente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou criar esse relacionamento do zero aqui com você, para a gente fazer, porque pode ser que ele não reconheça, se estiver com os nomes diferentes, por exemplo, ou mesmo que ele reconheça, não quer dizer que está correto. Então é bom que a gente também, pelo menos, dê uma conferida, tá bom? Então vou fazer o seguinte, ó, vou clicar com o botão direito e vou excluir. Excluir esse relacionamento. E é simples, ó, eu vou reconhecer aqui, entre a minha tabela fato e a minha tabela dimensão, qual que é a coluna que faz o relacionamento entre as duas, qual que é a coluna que elas têm em comum, para eu indicar, fazer o relacionamento aqui e indicar, olha, tabela fato. Para você, por exemplo, saber qual que é o produto, você vai buscar na tabela dimensão por meio da coluna concatenado aqui no caso, tá? Como que eu faço isso? De uma forma até bem simples. É só eu clicar e arrastar e soltar em cima da outra. Que é assim, ó, vou pegar a minha coluna concatenado, vou soltar em cima da coluna concatenado da tabela dimensão. E se deu tudo certo, ó, ele cria para mim aqui o relacionamento, que ele até deu um errinho aqui, mas não tem problema não. Olha que legal. Ele criou para mim um relacionamento e ele faz o seguinte, ó. Ele cria aqui para a gente uma setinha ligando uma tabela na outra. E a gente vai entender agora o que significa essa setinha. Basicamente, o que ele está dizendo aqui? Olha, eu tenho um relacionamento entre a minha tabela dimensão produto e a minha tabela fato base, que ela acontece da seguinte forma. É um relacionamento de 1 para muitos. Ou seja, nessa coluna concatenado, eu só tenho um de cada dado, eu não tenho dados repetidos. Então faz sentido, é uma tabela de dimensão, a gente criou, a gente apagou ali os dados duplicados, então faz bastante sentido. E aqui a gente tem uma setinha que ela indica o seguinte, a direção de filtragem desse modelo é da tabela dimensão para a tabela fato, tá? Num geral,
é isso que a gente vai buscar, uma filtragem da tabela dimensão para a tabela fato. Alguns casos específicos não vão ser assim, mas a gente nem vai tratar disso aqui não, porque a grande maioria das vezes a gente vai buscar essa situação aqui, tá? Então, ó, a gente tem então um relacionamento da tabela dimensão para a tabela fato, que ela vai ter sempre um dado único na tabela dimensão. Ele vai seguir esse sentido aqui da seta para filtrar muitos aqui na minha tabela F-base. Esse asterisco aqui significa, então, muitos. Ou seja, a minha coluna concatenado na dimensão produto, ela não vai ter valores repetidos. Mas aqui na minha F-base, ela vai ter valores repetidos. Então, está correto, né? Aqui é o nosso relacionamento. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar 2 vezes aqui nessa setinha, que ele vai abrir para a gente o relacionamento como um todo aqui. Então ele vai mostrar para a gente como que foi feito esse relacionamento, e a gente pode inclusive utilizar isso aqui para corrigir coisas ou até mesmo criar o relacionamento diretamente aqui, tá? O que ele está falando? Ó? Eu tenho a minha tabela F-base, eu vou utilizar a coluna concatenado, eu posso selecionar outras também, se eu quiser, mas no meu caso aqui vai ser a coluna concatenado, e vou fazer o relacionamento com a minha tabela dimensão produto, por meio da coluna concatenado também, que é o mesmo nome aqui no caso. Pode ser que sejam nomes diferentes, não tem problema, mas tem que ser o mesmo dado para que o relacionamento seja reconhecido, tá? E aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai mostrar para a gente qual que é a cardinalidade, ou seja, se esse relacionamento é de 1 para muitos ou de muitos para 1, tá? Igual eu comentei com vocês, 1 da tabela dimensão para muitos na tabela fato. E isso pode ser até, inclusive, uma forma de você encontrar erros no seu relacionamento. Porque pensa comigo, se você fez uma tabela dimensão e nessa tabela dimensão você apagou todas as duplicadas, mas quando você faz o relacionamento aqui, ele reconhece que tem muitos na tabela dimensão, ou seja, esse asterisco aqui, ele aparece na tabela dimensão também, pode ser que você tenha um erro na sua tabela. Aí convém você dar uma pesquisada nisso, tá bom? E olha só os tipos de cardinalidade que a gente tem. A gente tem esse muitos para 1, tá? E a gente tem o 1 para muitos, que é basicamente a mesma coisa, mas só olhando em sentidos diferentes, que é isso que a gente está fazendo. Você tem um tipo de relacionamento que é 1 para 1, ou seja, que você vai ter só valores únicos em uma tabela e só valores únicos em outro. Quando que isso pode acontecer? Olha, um exemplo é quando, imagina essa tabela que a gente está trabalhando, se ela tivesse em início de operação. Então eu ainda não teria muitas vendas, então eu poderia, coincidentemente, ter apenas valores únicos também nessa tabela. Não é o caso, mas poderia ser sim, tá? E a gente tem uma outra possibilidade, que é essa tabela muitos para muitos. Isso aqui, a gente vai evitar, porque isso aqui também, uma situação que isso vai acontecer é quando você faz o relacionamento entre 2 tabelas fato, e como eu tinha comentado, isso é uma coisa que a gente evita, tá? A gente faz relacionamento entre dimensão e fato. Vamos martelar isso mesmo para ficar bem claro, tá bom? E também, como eu comentei, pode ser uma forma até de a gente encontrar um erro aí na nossa modelagem, no nosso tratamento de dados, tá bom? Mas basicamente o que a gente vai buscar? 1 para muitos ou muitos para 1, que é uma tabela de dimensão filtrando uma tabela fato, tá bom? E além da cardinalidade, a gente tem a direção do filtro, que é a setinha que eu te mostrei aqui. Essa setinha está mostrando que a filtragem é da dimensão para a tabela fato. Eu posso mudar isso aqui, em vez de colocar o sentido único, eu posso colocar ambas. O ambas, ele vai fazer o seguinte, ele vai permitir que tanto a tabela dimensão filtre a tabela fato, quanto que a tabela fato filtre a tabela dimensão. Isso também vai ser utilizado em casos específicos, tá? Então, assim, nesse primeiro momento, eu realmente recomendo que você não busque isso. E se isso acontecer, você vem aqui e mude a direção do filtro cruzado para único, tá bom? Então, ó, situação ideal para a gente. É um relacionamento
da dimensão para fato que seja 1 para muitos em uma direção única, da tabela dimensão para tabela fato, tá bom? Esse aqui, então, é a nossa primeira etapa aqui da modelagem. Eu vou finalizar essa aula por aqui, que a gente vai criar mais uma tabela, que é uma tabela importantíssima, e aí a gente finaliza a nossa etapa de modelagem de dados, tá bom? Então, até a próxima aula.